Como vimos na parte 1, diante das tentações, das ofertas deste mundo, a resposta do Senhor Jesus é única: a fidelidade ao verdadeiro Deus de Israel. Por isso, é revoltante reduzir a figura de Cristo a um filósofo interessante ou profeta pontual. Não, ele é muito mais que isso. Ele é a própria verdade. A essência da vida encontra sentido apenas no comportamento exemplar dele. A mente de Jesus estava centrada no Pai Celestial, logo, todo o resto era irrelevante diante da grandeza do reino dos céus. A força em cada palavra que ele proferiu no deserto é inimaginável. Ele estava enfrentando uma situação precária. Estava sentindo, de forma direta, as dores de um homem miserável, com fome e sede. E para piorar esse cenário, mais ainda, as tentações demoníacas estavam à espreita. Mas Jesus só tinha um foco, uma missão: cumprir o que Deus planejou, antes mesmo da fundação do mundo. Todas as promessas mundanas, relacionadas ao acúmulo de riqueza e autoridade vazia sobre as pessoas, podem ser oferecidas pelo maligno. A política é um jogo sujo, cheio de tramas e mentiras. Então, claro que o diabo teria influência nesse meio, desde o primeiro reino até a última república. Porém, são ofertas absurdamente ridículas, inúteis, em face de uma eternidade ao lado do autor do universo e seu filho, o próprio Cristo. Falando sobre ele, após o retorno do deserto, Jesus escolheu os seus apóstolos. Dentre eles estava o infame Judas Iscariotes. Proveniente de uma região próspera da Judéia, o papel reservado a Judas foi sinistro: trair o próprio Deus, de uma forma humilhante e motivada pela ganância. E adivinhem quem influenciou o traidor em sua decisão? Satanás. Mas o ministério terreno de Jesus, embora curto, foi responsável pela maior e mais próspera revolução de toda a história humana, o cristianismo. Durante 3 anos, Cristo confrontou o sistema religioso judaico corrupto da época, curou enfermos e deu a todos o mapa para a salvação. E, como ato final, foi entregue à morte pelos próprios religiosos judeus e crucificado pela maior força política do primeiro século, o Império Romano. Mas o cumprimento da principal promessa de Jesus foi plenamente confirmado graças a essa tragédia. Da morte foi revelada a vida eterna. O Messias, no 3º dia, ressuscitou e enviou seus apóstolos como pregadores e missionários, responsáveis por espalhar as boas novas em meio às nações da época. Apenas por meio de Cristo, o caráter de Deus foi diretamente expressado a nós. Toda a base moral da cristandade moderna reside, em síntese, no Sermão da Montanha. Nesse discurso, as características dos cidadãos do reino foram explicitadas. Por um tempo, o Ocidente buscou seguir de forma sincera esses ensinamentos, mas graças à corrupção e maldade humana, as narrativas progressistas deturparam o bem, chamando-o de mal, de desigualdade, e endossaram o mal, chamando-o de bem, de justiça social. Cristo é constantemente lembrado pelos ensinos sobre paz, sobre amor e tranquilidade espiritual. Mas ele é muito mais do que um mero líder espiritualista hippie. Em diversos momentos, Jesus falou sobre o destino reservado aos ímpios, o inferno. Na primeira vinda, ele deixou claro que viria instruir os povos sobre a verdade e caminho para a salvação. Contudo, quando ocorrer o seu retorno, ele virá como rei e julgará as nações de forma implacável. Mas antes desse julgamento final, o mundo e as pessoas que amam as riquezas materiais vazias experimentarão o que mais desejam: um período no qual as nações serão governadas pelo Anticristo. E, sendo ele a antítese do Messias, ao invés de ser luz para os povos, ele os guiará à escuridão, à perdição eterna. Provavelmente, o discurso progressista dominará o discurso público. As opressões da religião cristã serão substituídas pela liberdade. As pessoas desfrutarão de um mundo sem regras, sem moral bíblica, e é claro que elas amarão isso, inicialmente. Contudo, após essa falsa paz, as consequências do pecado virão à tona.
a terra passará por tribulações densas, guerras, fome, pestes, e aquelas que não aceitarem a marca do anticristo, a marca da besta, serão perseguidas até a morte. Antes que tudo isso aconteça, antes que a igreja seja sistematicamente caçada por autoridades públicas, confie no Senhor e na redenção que Ele oferece, firmada pelo seu sangue. Todas as pessoas são servas de algum mestre, seja o dinheiro, seja o poder, seja a luxúria. Mas nós, santos, somos servos da verdade, da única justiça, isto é, Cristo Jesus e seus mandamentos. Em meio ao desânimo, busque ao Pai. Em períodos de alegria, lembre-se do Senhor. Você recebeu uma promoção, foi elogiado pelo seu chefe, meus parabéns. Só que, qual é a real importância disso para você? Por causa da Bíblia, sabemos que a terra irá passar e todas as coisas nela serão restauradas. Quem for justo e correto em Cristo será glorificado, e quem for mau e perverso será condenado. E todas as riquezas terrenas, as promoções, as empresas e a quantidade de dinheiro guardado na sua conta, tudo isso será descartado, pois pertence à velha ordem, ao velho mundo. Claro que existem coisas boas no sistema capitalista. Até o momento, é a melhor lógica de produção que o ser humano desenvolveu. Mas ainda assim, ele é falho e imperfeito. Portanto, não será eterno. A única coisa com real significado que podemos fazer nessa vida é escutar o Cordeiro. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.